pessoal, meu nome é Leide, eu sou implantodontista e estou aqui hoje para mostrar para vocês os kits da empresa Conexão, fazer uma apresentação de aplicabilidade do produto, porque eu sei que algumas pessoas têm dúvidas de como usar. E o nosso kit ele é muito didático, né? Eu sou consultora técnica da área. Quando eles foram desenvolvidos para trazer praticidade, né? Então são kits práticos de usar, com o design é bem bacana. Então eu acho que essa apresentação vai facilitar muito o uso de vocês do produto e também agilizar, né, o processo cirúrgico, ok? Vamos lá? Pessoal, esse aqui é o kit full, tá? É o nosso kit mais completo. Ele faz implantes de hexágono externo e interno em cone Morse, tá? Nos diâmetros de toda a linha Conexão, no caso do 3,3, 3,75, 4, 4,3 e 5, ok? Então, aqui bem quando a gente abre a caixinha, a gente nota que existe um mapa de todo o esquema cirúrgico da fresagem. As fresas, elas vêm com numerações e do lado das numerações vem as medidas, porque de repente eu tô com um caso atípico, eu quero saber a medida. Mas tem um protocolo aqui com os numéricos, com os números das fresas, tá? Então eu tenho aqui a direção, maxila, densidade de 3 e 4, mandíbula, densidade de 1 e 2. Então eu sei que todos esses implantes aqui são com essas medidas para a maxila e todos esses implantes aqui são com medidas para a mandíbula. Então ele acaba me mostrando qual é o passo de fresagem para cada implante. Então nós temos aqui a fresa lança, tá? Com as marcações, olha, de 5,5, 7, 8,5 e 10. Mas ela é uma fresa que eu uso geralmente só até a primeira marcação, até 7. Por quê? É só para marcar onde eu vou iniciar a minha perfuração, tá bom? Para dar um caminho para a fresa número 1. A fresa 1 é de 2 milímetros. E aqui eu tenho de novo uma comparação das medidas, ó, se eu quiser confirmar as medidas, tá? Então, ela vem com marcação desde 5,5, né, que é os nossos implantes short, 5,5, 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15 e 18. Então, as fresas todas têm essas marcações e aqui tem esse mapinha, só para eu conferir quando eu tenho alguma dúvida, tá? Da onde eu perfurei, ok? Depois eu tenho uma fresa 2428, porque no nosso kit não tem pilot, que seria uma fresa, que ela é uma fresa intermediária, né? Então, nos kits convencionais, você entre a fresa 2 e a 2428, você teria aqui uma fresa pilot. O nosso não, a nossa própria fresa, essa eu tenho que mostrar para vocês mais de pertinho, ela é uma fresa escalonada, ela começa mais curtinha aqui, mais estreita, 2,4, e depois ela amplia para 2,8. Então, todas as fresas que você ver aqui que eu falar escalonadas, elas vão ter duas medidas, a ponta com a primeira medida, o restante do corpo com a segunda medida. Isso para evitar de ter um segundo passo, né? Mais um passo cirúrgico. Depois eu venho com a fresa 3, que tem um diâmetro de 3, fresa 4, com os diâmetros de 3,2, fresa 5, que já é uma nova escalonamento, né? Um novo escalonamento, porque eu tô passando de 3,2, eu vou para 3,2,8, 3,2, que seria uma sequência aqui conforme o protocolo cirúrgico, tá? 3,2, 3,6, né? Que é a número 7. A 8, que é a 3,842, que também é uma fresa escalonada, geralmente a gente usa muito nos implantes de 5 e no short. E aqui nós temos uma fresa que ela é opcional, 4,246, tá? Não vai no kit essa fresa, ela é opcional. Por que ela é opcional? Porque eu uso muito pouco. Eu vou usar no implante 5, onde a densidade óssea ela é muito dura. Eu uso a Cauter Sync quando eu tenho um osso muito denso, uma densidade óssea muito densa, um osso tipo 1, tipo 2. Essa Cauter geralmente a gente usa muito em mandíbula com os implantes HE para assentar a cabeça do implante, ou com o Torque, que tem aquelas microespiras bem fininhas, é para fazer o assentamento do implante. Então eu tenho elas no diâmetro, e ela é o diâmetro do implante, tá? 3,75. Nós temos ela no 3,3, 3,5, no 3,75 e
a RI do torque, que é um HI e um cone Morse, e eu tenho ela também novamente aqui, ó, no diâmetro de 5, para o R do torque de 5. Caixinhos de rosca, tá? Que também eu uso somente em ossos muito densos, osso tipo 1, osso tipo 2, geralmente em mandíbula, né? Que é onde eu tenho a densidade óssea muito mais aumentada, né? Então, às vezes eu tenho a necessidade de usar, e eles são também na medida do implante que eu estou colocando. Então, eu tenho ele 3,3, 3,5, 3,75, 4 e 5 de diâmetro, ok? Aqui são chaves opcionais, que no caso do meu kit eu comprei à parte, as chaves do HI. E tem aqui também as chaves do 3.3, que agora vai ser em montador. Se ele tiver montador, eu não uso. Se ele não tiver montador, eu uso, tá? Depois eu tenho duas chavezinhas digitais. Essas chaves, a rosa, geralmente, ela é a micro hexágono, que é para colocar o tapa implante. Então, quando o meu implante termina de colocar o meu implante, eu coloco a tampinha do implante com a chave rosa. Ela é 0,9 de diâmetro, tá? E a azul, ela é uma chave para eu poder, se o implante for com o montador, soltar o montador. Se eu vou colocar já um cicatrizador em vez de um cover, então eu tenho essa hexagonal 1.2. Se eu for já colocar um provisório, então ela é a chave mais usada na implantodontia e na prótese, tá? Aqui são pinos de paralelismo. Eu vou colocar o meu implante, vou fazer um protocolo, vou fazer uma fixa, um implante do lado do outro. Então, eu coloco uma perfuração, coloco meu pino de paralelismo para ver, e em seguida eu faço a perfuração do lado, para ver se eu tô paralelo, ele me guia. São pinos de paralelismo, para guiar o paralelismo dos implantes, ok? Em seguida, eu tenho aqui o extensor hexagonal, o extensor quadrado, desculpe, tá? Ele tem um quadradinho, para quando eu vou fazer eu vou colocar implantes entre dentes, e aí a minha chave bate nos dentes, tá? Então, eu encaixo essa chavezinha aqui, ó, tá vendo? Aí ela vai ficar maior. E aí eu vou encaixar na minha catraca, nesse aqui que eu vou mostrar ainda pra vocês, que é o adaptador de catraca. Vai ficar dessa forma. Olha a altura que eu ganho, tá? Se eu não tivesse esse extensor, ficaria bem, ó, menorzinho e poderia bater entre dentes. Depois eu tenho o extensor de fresas, que é o mesmo motivo. Eu tô passando uma fresa e tem dentes dos lados e a cabeça do contrângulo tá batendo. Então, o que que eu tenho? Um extensor, onde eu vou pegar a minha fresa, vou encaixar aqui dentro, ó, travar, ela tem uma travinha, e aí eu tenho uma chave, olha, bem maior, certo? Bom, aqui agora eu vou mostrar para vocês o torquímetro, né? Que é fundamental na implantodontia, na colocação dos implantes, porque é através dele que eu vou ver se meu implante ficou travado, se ele teve um torque bom, né? Teve uma boa estabilidade primária, tá? Então, nosso torquímetro ele vem com uma marcação de 30, 45 e 60 newtons, que são indicações de torque para os nossos implantes, tá? Devido a serem todos implantes com torque interno, tá? Então, esse é o torquímetro. Ele é muito importante dizer, tá? Que depois da cirurgia, sei que não é aqui o momento, mas vamos aproveitar. Esse torquímetro, ele desmonta, ó, tem uma roelinha aqui, ó, ele desmonta para esterilização, tá? E lavagem, limpeza, né? Sempre a gente vai fazer isso e sempre vai falar para o cliente desse benefício. Por quê? Se ele cuidar bem dessa peça, essa peça vai durar anos. Agora, se ele nunca abrir aqui, usar, isso aqui vai oxidar, vai travar e não vai ser útil, ok? Então, esse é o torquímetro. Depois a gente vai ver aqui no hands-on como usa ele certinho. Para usar o torquímetro, eu também preciso dos adaptadores. Então, tem um hexagonal, que é rosa. Ele tem um encaixe hexagonal, que eu vou mostrar no hands-on, porque que ele é hexagonal. E nós temos um adaptador quadrado, tá? Que a gente também vai ver no hands-on como é o uso. A gente vai mostrar também uma peça também que é fundamental, que é essa chave com uma sonda. De um lado ela é uma sonda, ok? Do outro lado ela é uma chave que nós chamamos de chave aberta, tá? Que é fundamental dentro do kit. Poucos usam, poucos percebem, mas essa chave nos socorre quando há
travamento de chave dentro do implante. Então, eu fui lá, coloquei meu implante, dei um torque, o torque ficou alto, né? Ou deu um imbricamento mecânico. Essa chave vai fazer com que a chave que está travada no implante se solte com muita facilidade. E esse lado aqui eu uso para conferir a perfuração. Se eu estou com dúvida da perfuração, eu tinha que perfurar 11,5 ou 8,5 e estou com dúvida, eu confirmo através da sonda se a perfuração estava correta, ok? Então, ela é uma chave dupla, né? Tem uma dupla função. Depois disso, nós temos aqui as chaves de instalação dos implantes, ok? Então, a gente tem aqui, ó, as chaves que usam o montador. Então, por exemplo, os implantes de 3 e 3 com montador, essa chave rosa é um montador longo, tá? É um montadorzinho maior, porque no implante foi um montador muito curto, tá? Então, tem essa chave, esse montador longo para eu poder substituir caso seja necessário. Esse aqui é um montador para o implante HE que são de outras marcas. Então, de repente, eu vou colocar um implante que tem montador de uma outra marca. Então, esse é uma chave é um montador longo. Lembrando que esses dois montadores não podem ser usados em implante de torque interno. Se o implante usa essas chaves para instalar, não vem com o montador, nós não podemos usar esses montadores, ok? Por quê? Porque a rosca não vai pegar, são fininhas, são curtas, de propósito mesmo, porque senão eu posso danificar o meu hexágono se eu usar no implante de torque interno. Essa aqui é a chave de adaptação para colocar com o contra-ângulo os implantes que vêm com o montador, ok? Passando para a parte de baixo, eu tenho as chaves do implante Grip HE ou os implantes Double, todos os implantes da linha HE, tá? Seja ele de 3,75, seja ele de 4, seja ele de 5, Easy Grip ou Double, vai usar essas chaves, ok? Duas são com encaixe de contra-ângulo, tá? Então, uma curta e uma longa, ok? E aqui eu tenho uma chave que é de torque. Vou lembrar vocês uma coisa bem importante. Essas chaves, elas travam no implante e transportam o implante. Essa chave não serve para transportar o implante. Ela não tem trava. Ela é só para finalizar, para dar o torque no implante, ok? Passando para a parte de baixo, nós temos as chaves do Cone Morse NP, conexão, tá? Então, eles têm aqui duas chaves de contra-ângulo, uma curta e uma longa, que serve tanto para contra-ângulo, lembrando também que elas também transportam o implante, tá? Como elas também podem ser digitais, esqueci, né? As chaves de contra-ângulo, elas podem também ser chaves digitais, ok? Não vou colocar o implante com contra-ângulo, vou pôr digital. Eu tenho o adaptador, lembra do adaptador rosa que a gente mostrou lá atrás? Ele encaixa nesse hexágono, lembra que eu falei que ele era hexagonal? Ele encaixa e vira uma chave digital, certo? Depois vamos mostrar melhor no hands-on. E esses aqui são as chaves que eu falei já, né, de contra-ângulo. E aqui a chave sólida, tá? Para o implante Cone Morse. Lembrando que, novamente, essas chaves sólidas, elas não travam o implante, portanto, elas não servem como chaves de transporte, apenas chaves de torque. Bom, e aqui, né, esse kit que é essencial, maravilhoso, indispensável, tanto para nós que somos mais velhos, usamos óculos, lupa e muita coisa para poder, na hora da cirurgia, identificar as marcações das fresas, né, que como a luz, saliva, sangue, afastador, secretária, enfim, acaba nos confundindo muito a visão. Quanto para quem está começando na implantodontia, recém-formado, nos cursos onde vocês estão ensinando, o Stop Drill ele nos facilita muito e agiliza muito o processo cirúrgico. Por quê? Eu tenho aqui os stops que me limitam na perfuração. Então, onde eu tenho regiões que têm áreas muito sensíveis, como seio maxilar, nervo alveolar, ou alguma uma dificuldade que eu tenho ali de inserção na tomografia, eu vou ter os meus limites de perfuração sem risco nenhum ao paciente e com a minha tranquilidade de que eu realmente fiz
uma perfuração correta, sem causar nenhum dano ao meu paciente, ok? Então, eu tenho aqui, conforme a altura dos implantes, eu tenho uma sequência de stop drill. Então, começa com o nosso short de 5,5, depois vem para o nosso Easy Grip de 7, depois vem para os implantes de 8,5, que pode ser Cone Morse, pode ser HE, pode ser HI, depois tem aqui o de 10, que já são para todos os implantes, 11,5, 13 e 15, tá? Não tem de 18 porque o de 18 já é o batente da fresa, né? Então o stop já é automático, ok? Então esse kit vai ser muito bacana no nosso dia a dia e aqui no nosso hands-on a gente vai estar fazendo uso e mostrando ele. Bom, agora a gente vai mostrar para vocês o kit Start. Esse kit, ele também faz os implantes HE, os implantes Cone Morse, tá? E o HI, lembrando que o HI vocês têm que comprar a chave à parte, ok? Qual a diferença dele para o Master Full? Ele tem menos peças, ele é um kit reduzido, tá? Então é um kit para eu ter como uma segunda opção, então eu tenho um kit completo, deixo esse aqui de reserva, ou, enfim, estou iniciando na colocação de implantes, então eu quero um kit mais reduzido, e ele só faz implante até 4 de diâmetro, 4,3, tá? Como a gente tem lá no kit Full, né, um protocolo, no kit Start, esse protocolo fica embaixo na bandeja, olha. Então eu tenho aqui o mesmo protocolo do kit Full, só que ele tá embaixo da bandejinha, tá? Agora, aqui em cima eu vou ter os acessórios, ok? Então, eu tenho aqui a fresa lança, que eu já mostrei lá, né? Que é as fresas de punção, a fresa 2, a fresa escalonada 2428, a fresa escalonada 2832 e a fresa escalonada 3236. Então, tem menos fresas. Por quê? Ele só vai até 4,3, certo? Então, eu não preciso ter mais fresas que isso. As minhas Counter Sinks também diminuíram, eu não vou ter aquelas de 5, né? E uma de 4,5, mais ou menos. Então, eu só vou ter 2 Counter Sinks, ok? No protocolo, que eu não falei até no kit full, no protocolo, essas peças, que nem a Counter Sink e o machinho de rosca que eu mostrei lá, eles estão como opcionais, tá? Então, vocês vão saber lá, ver lá que vai estar como letras, né? Que são condições opcionais. Então, aqui só tem 2 opcionais, para o 3,5 e para o 3,75, para fazer ali o escaneamento de um osso muito denso. Tem aquelas chaves novamente, ó, a chave de cover e a chave de healing, ou chave do parafuso de provisório. E aqui nós temos as chaves de instalação. Então, essas são as chaves de instalação do Cone Morse, certo? Então, eu tenho 2 de contra-ângulos e uma sólida de finalização. Lembrando que essas eu também transporto o implante, essa não, é só de finalizar e dar torque. E embaixo eu tenho as do HE, 2 para contra-ângulo e uma sólida, ok? Depois aqui eu tenho aqueles adaptadores rosa e azul, o azul quadrado, o rosa hexagonal, né, pra gente usar no torquímetro e nas chaves. Aqui os pinos de paralelismo, ok? Que precisa também quando eu vou fazer implantes um ao lado do outro, para ter a distância e o paralelismo entre eles. Aqui eu tenho só o montadorzinho rosa, que é do 3,3, que é o implante que vai com o montador. Aqui o hexagonal, né? Que é para quando quadrado, quando eu preciso aumentar a altura da minha chave sólida ali, né? De instalação. O extensor de fresas, para aumentar o tamanho da minha fresa entre dentes. E o adaptador para contra-ângulo, para colocar os implantes com o montador, com o contra-ângulo, ok? E aqui a chave catraca novamente. Agora nós vamos começar o nosso hands-on, vamos usar o implante Torque de 13,75 por 13 na demonstração, tá? Vamos usar uma mandíbula desdentada e vamos usar o kit full para a colocação desse implante e o kit stop, ok? Vamos começar? Então, aqui o torque, que eu vou abrir, 3,75 por 13, tá? Aqui, ele vem numa dupla embalagem, tá? Aqui atrás vem todas as informações do implante, né? Certificações, enfim. E dentro também nós temos a carteirinha, que é um certificado, uma garantia que o dentista vai repassar para o paciente, tá?
colocando essas etiquetinhas aqui, ó, tá? Para o paciente sempre ter com ele lá o implante que foi colocado à medida e também para o cliente trabalhar isso junto ao paciente na questão de garantia, tá bom? Do produto. Bom, algumas informações importantes antes de começar aqui a perfuração, tá? É muito importante que o motor esteja calibrado em 1200 RPMs, que é a velocidade de giro da broca. Isso vai me ajudar o quê? A ter uma maior durabilidade das fresas. Elas são helicoidais, helicoides. Então, essa velocidade vai ser bacana, tá? Outra questão importante é o torque, que ele esteja calibrado em no máximo, mínimo, no mínimo 30 newtons. Em 30 newtons seria o ideal, tá? Posso pôr mais 40? Pode pôr de 30 a 40 newtons a calibração de torque do motor, ok? Porque tem implantes aqui que não podem ser colocados com torque maior que 45 newtons. E outra coisa também, quando a gente abre o implante, né, a secretária tirou da embalagem, abriu pra mim assim, eu pego já aqui dentro, essa parte já tá estéreo, tá? Eu pego ela e pro implante não ficar rodando enquanto eu tô fazendo a perfuração, tem um lugar aqui, ó, um espaço para eu colocar o meu implante. Então eu já deixo ele ali para não ter perigo de ele cair na mesa, tocar em alguma coisa que não é titânio. Vocês sabem que o implante não pode tocar em nada que não seja titânio. Então esse suportezinho no kit, esse espaço, foi feito para deixar o implante aí enquanto eu tô perfurando. Começar pegando a fresa lança, que é a nossa fresa de marcação, encaixo no contra-ângulo, ok? E aí vamos à perfuração. Lembrando que essa fresa é uma fresa de punção, só para eu marcar. Então eu selecionei aqui a região minha aqui de canino, pilar canino. Então eu marco, prendo bem e vou para perfuração. Então, pessoal, já peguei meus stops, estão lá nas fresinhas, eu vou colocar o implante de 13, usei o stop de 15, porque eu preciso que o cone Moore sempre fique 1,5 milímetro abaixo, 1,5 milímetro abaixo do nível ósseo. Tá? Segue o protocolo 375 torque, tá? A fresa 1, 2, 3 e 4, com a Cauter Sync opcional, deixei ela até mais altinha aqui, ó, e o machinho também opcional, tá bom, gente? Quando tá sempre entre parênteses ou tem uma letrinha, tá? A Cauter a letra e entre parênteses aqui o Mzinho, que é o machinho de rosca, ok? Pode ser que eu use, pode ser que eu não use, dependendo da densidade desse osso. Perfeito? Vamos começar a perfuração? Então, eu tenho ela já uma pontinha, lança, olha, que já vai encaixar na pontinha aqui da minha lança, ó, tá vendo? Então, isso vai me dar estabilidade na hora da perfuração, ok? Então, bora? Certo? Como é uma mandíbula, eu vou passar a Cauter Sync, tá? Para quê? Para fazer um ajuste no osso aqui, para encaixar bem a cabeça do meu implante. Aqui eu já venho com ela, ó, essa Cauter de 3,75, porque o implante é 3,75, ó, ela já encaixa aqui, ó, aciona até a primeira marcação. Um degrauzinho, esse degrau é onde vai assentar bem aquela microespira do torque, que o torque tem ali na parte cervical, tá bom? Se esse osso fosse muito duro, eu passaria também uma machinha de rosca, que vai fazer o quê? Uma rosca interna, tá? Para facilitar a inserção do implante. Mas quando eu passo um macho de rosca, eu perco um pouco da estabilidade primária. Então, a gente só passa quando realmente o osso é muito, muito, muito corticalizado, ok? Que seria essa pecinha aqui, ó, tá? Então, isso a gente só usa realmente quando o osso é muito corticalizado. Se eu fosse fazer agora já outro implante aqui do lado, para tipo uma overdenture, ou eu fosse fazer um protocolo, fosse fazer um implante próximo, eu poderia usar, lembra dos pinos de paralelismo? Ó, eu colocaria o pino, ó, tá vendo? Para me dar o direcionamento da onde vai ser a minha próxima perfuração, tá vendo? A distância e o paralelismo, ok? Se eu fosse colocar meu implante com o contra-ângulo, eu pegaria essas chavinhas, tá? E encaixaria aqui no meu contra-ângulo. Ó,
encaixaria aqui no contra-ângulo, ok? Veria se tá bem travada, é importante olhar, conferir o travamento, tá? E aí, eu pegaria o meu tubinho do implante que tá preso lá na caixinha e colocaria aqui. Ó, ele tem um rotacional lá embaixo para travar, ó. E aí, eu colocaria o meu implante com o contra-ângulo, tá? Para eu colocar ele com o contra-ângulo, o que eu preciso, gente? Reduzir a velocidade do RPM. Lembra que a gente comentou que é 1.200 para perfurar? Para colocar com o contra-ângulo, eu preciso reduzir para 40 a 30 RPMs, tá? Ou de 40 até no máximo 50 RPMs de velocidade. Ele tem que entrar bem lento. Guia, né? Ó, a pontinha dele, esse frisado é o guia. Então, ele já vem, já entra essa parte, tá? A gente vê bem a cabeça do contra-ângulo aqui, para poder acompanhar a perfuração e aperta, ó. Tá vendo como ele entra bem devagarzinho? Eu calibrei o torque para 30 newtons. Quando chegar em 30 newtons, geralmente ele vai dar uma travadinha. Lembra que agora a gente vai finalizar com a chave de torque, é aquela que não prende no implante, certo? Então, eu coloco a chave lá no implante, encaixo ela, ó, tem um clequezinho, encaixou. Coloco esse adaptador da catraca azul, certo? Porque agora eu vou finalizar com o torque. E vou pegar o quê? O meu torquímetro, ok? Vamos encaixar aqui, ó. Para encaixar a gente puxa aqui essa aletinha. Então, eu puxo a aleta, travo, solto a aletinha, tá? Ó, ela faz um clequezinho. A setinha que tá aqui tem que vir pra mim, pro meu lado, no sentido horário, tá? E eu acabo de colocar o implante agora com a catraca. Ele tem que entrar 1 milímetro abaixo do nível ósseo, 25 newtons. Ok? Se eu tivesse um dente aqui do lado e aí a minha cabeça do contra-ângulo estivesse pegando aqui, ó, lembra que a gente comentou? O que a gente faria? A gente colocaria um extensor aqui nessa chave e colocaria essa chave aqui, hein? E aí eu teria, ó, um aumento, tá vendo? Olha a minha cabeça do contra-ângulo como subiu, minha cabeça da catraca. Então, não bateria em dentes e nem do lábio, às vezes, do paciente, tá? Então, aqui, ó, já tô pra finalização de 1 milímetro, gente. Tem uma marcação no corpo do montador que me dá esse 1 milímetro, ó. E tô terminando a inserção dele em, consegue ver? 45 newtons. Caso essa chave, na hora de eu tirar, ela tivesse causado algum imbricamento, ela tivesse ficado dura aqui e não soltasse, eu ia pegar essa parte aqui da chave, certo? Ia encaixar aqui nesse quadrado e ia fazer um joguinho de vai e vem assim, ó, tá? E sairia na chave, tá? Isso caso eu tivesse havido um imbricamento, coisa que não ocorreu, tá? Mas às vezes o imbricamento acontece até com 45 newtons, ok? Então, essa seria a utilidade da chave aberta. Aí, aqui nós temos o cover que tá embaixo, né, da etiquetinha, ó. Eu pego o cover com essa chavinha. Lembrando que essa chave, ela não trava tanto, então eu tiro com bastante cuidado, né? E aí, eu coloco lá o meu cover no meu implante. Pessoal, agora a gente vai fazer uma demonstração do nosso kit start, ok? E para isso eu vou usar um implante Masterize, que é um hexágono externo, hard. Então vamos começar. Já deixei aqui os meus stops, tá? De 11,5, os azuis. Então as fresas que eu vou precisar usar, seguindo o protocolo cirúrgico aqui, no caso, é um Easy na mandíbula de 3,75. Vou usar a fresa 2, a 2,832, tá? O machinho é a Countersink A, que é a 3,75, e o machinho M, tá? Opcionais aqui, então entre parênteses, vou ou não usar, dependendo da densidade óssea. Eu já peguei a minha fresa lança Start e vou
colocar ele aqui mais ou menos paralelo ao outro implante que nós fizemos numa outra hands-on, tá? Então, começando aqui com a perfuração. A gente vai passar a Cauter Sync só para ele ficar bem assentado na borda, né? Porque esse implante ele fica a nível ósseo. Lembrando que a Cauter Sync, ela é opcional. Eu coloquei aqui porque para mostrar para vocês o desenho que ela faz da cabeça do implante. Como ele vai ficar depois o assentamento aqui nessa base. Agora, pessoal, vamos colocar o implante, certo? É um hexágono externo. Então, primeiro vou pôr aqui, travadinho, bonitinho. Aí eu pego o meu tubinho e vou encaixar a minha chave. Eu sinto um clequezinho, aí eu tiro, tá? Então, esse é o implante HE. E aí, nós vamos lá e vou colocar o meu implante. Você viu que já tem um guia aqui por causa da minha Cauter Sync também, né? Ele abre um pouquinho. Vamos embora. Devagarzinho, segura ali o torque. Ele parou aqui, eu vou agora usar a chave sólida. Aquela que não transporta o implante, certo? Ela só dá o torque, ela finaliza. E aí, nós vamos lá e encaixamos o nosso quadrado. Ó, encaixado, ok? Então, eu sempre apoio com o dedinho indicador aqui a cabecinha do contraângulo e com os outros dedos seguro aqui o queixinho do paciente, certo? E vou começar a minha inserção com o torquímetro. Já estamos aqui em 35, tá quase lá. Nosso implante, ele sempre fica, tá vendo a Cauter Sync? Pra quê? É pra assentar a plataforma do implante, tá? E o hexágono, ele sempre fica acima, que é onde vai ser encaixado, né, a minha prótese. Ele não pode ficar lá dentro do osso, tá? Então, o HE sempre a nível ósseo. É a chave de cover, sempre, ela é exclusiva pro cover, tá? E vou tampar o meu implante pra esperar aí o tempo de cicatrização, ok? Então, aqui no Kit Start, ó, a gente usou as fresas que estão em azul, né, todas com os stops, usamos as chavinhas do HE, né, de contraângulo e a sólida, né, a sólida, que é quadradinha e a de contraângulo, que eu não mostrei, que a de contraângulo, caso meu motor tenha alguma pane, algum problema, eu não consiga usar o motor para colocar, eu posso usar essa rosa na hora da extensão, da colocação, tá? Então, eu pego essa chavinha de transporte, encaixo aqui, ela vira uma digital. E aí eu posso pegar o meu implante e iniciar ele manualmente. Se é um osso mais molinho, não quero usar o motor, enfim, pode ser usado esse, tá? E essa chave, ela também encaixa no torquímetro. Então, eu posso finalizar também com ela no torquímetro, ok? E o que mais? E essas chaves que são de montador, né? Essa e essa aqui é com implante de montador. E os extensores, porque aqui não tinha dentes, na minha mandíbula não tinha dentes para poder me atrapalhar na colocação. Isso aqui é só quando eu uso, quando eu tenho dentes, entre dentes para colocar, tá? Então, o Kit Start é um kit simples, compacto e que facilita aí também no nosso dia a dia, porque ele é muito simples de usar e bem pequenininho, né? Não tem aquele monte de coisas, ok? Bom, pessoal, é isso. A gente mostrou aí a funcionalidade dos kits cirúrgicos da conexão, as formas de uso, cada peça, todas elas vendidas individualmente também, caso vocês queiram usar o kit, por exemplo, Stop Drill, o cliente tem um kit de uma outra marca, ele precisa comprar as fresas dos kits nossos, aí ele consegue usar o Stop Drill, né, com o kit de um outro fabricante. Mas sempre é necessário que seja com as nossas fresas. Mostramos aí que é muito fácil colocar um implante com Stop Drill, né? Não precisa ficar preocupada com marquinha, né? Com a visão, com o soldador, com nada, apesar do nosso paciente ser muito simpático, muito bom, muito eficiente, muito fácil de atender. E dúvidas, vocês têm o meu contato, me liguem pra gente tirar pessoalmente, ok? Muito obrigada pela atenção e até breve.